Amém? Vamos glorificar a Deus com muita alegria. Eu vim de lá do interior, onde a religião ainda é importante. Segura-me. Vamos lá, com alegria. Com a música do Padre Zezinho também, uma música da Santa Madre de Deus. Lá Paraguaio ama muito as Madres de Deus. Sim ou não? Sim ou não? Então vamos glorificar a nossa querida mãezinha, porque eu também amo demais a minha Nossa Senhora. Ela é minha mãe, é a mãe do meu Senhor. Ela é mãe do meu irmão mais velho, minha mãe. Amém?
Então nós vamos exaltar, cantar. O povo te chama de Nossa Senhora por causa de Nosso Senhor. Vamos cantar com muita alegria, com muito entusiasmo. É muito bonita essa música. E olha a letra desta música, fala bem daquilo que foi o papel de Nossa Senhora na vida dos apóstolos, na vida da igreja, na vida da comunidade. Como é bonito, não é? A gente poder entender de coração, amar com a alma aquela que disse sim no plano de redenção, no plano de amor com Deus. Olha a letra, olha a música. Sabe realmente que só Jesus Cristo é o intercessor. Vamos glorificar aqueles que lêem a palavra divina. Porque
Amados, podemos sentar e nós temos alguns minutos para nós falarmos agora diretrizes de perdão. E esse tema, eu lamento não ter um tempo mais específico para tratar sobre este assunto. Irmãos, tudo no plano de Deus tem uma regra. Tudo no plano de Deus tem diretrizes. E quem quer ser um bom cristão precisa descobrir as diretrizes que o Senhor determinou para estar na comunhão com Ele. Estar em comunhão com o Senhor não significa simplesmente fazer parte deste ou daquele movimento. Estar em comunhão com o Senhor não significa ter um cargo, uma função na igreja. Estar em comunhão com o Senhor não significa ter um certo conhecimento teológico. Estar em comunhão com o Senhor é acima de tudo isto. Estar em comunhão com o Senhor nada mais é do que observar os seus mandamentos. E ele até disse: aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. E os mandamentos do Senhor, uma vez gravado em nós, nós nos tornamos plano, nós nos tornamos filhos, nós nos tornamos discípulos do Senhor. Afinal, ele disse que só me conhece ou reconhece como seu discípulo se fizer o que ele manda. E o que ele manda é que nos amemos uns aos outros. Se nós ainda temos esta mentalidade de divisão, se nós ainda temos mentalidade de partidarismo, se nós ainda temos mentalidade de preconceitos, se nós ainda somos aquele ou aqueles que pensam como pensam e bloqueiam-se nestes pensamentos e não abrem espaço para com que outros poderiam pensar também dentro de um parâmetro que leve ao amor, à compreensão, ao objetivo que é Jesus Cristo. Se assim não pensarmos, vai ficar muito distante a gente entender um discipulado de Deus nestes finais de tempos. Por isso, uma das coisas que a terra tem sede, uma das coisas que a sociedade tem sede, é de ver uma unidade, porque isto machuca muito, isto fere muito, quando por egoísmo, quando por autoritarismo, quando que pelo uso do poder, um sobe e fica pisando no outro lá embaixo. E o Senhor começou a dar todas as características e todas as diretrizes de perdão. E vamos tentar abordar algumas entre tantas. Eu me recordo que uma judia, uma mulher judia, por ela ver todos os acontecimentos, ela faz um tremendo pedido: Senhor, mestre, conceda-me um pedido. E ele fala, ela: conceda que um dos meus irmãos sente à tua direita e outro à tua esquerda no reino da glória. Um belo pedido fez esta mãe.
Um belo pedido fez esta mulher. E este pedido desta mulher provocou um certo ciúme nos outros discípulos. Porque até então eles achavam que a mulher ia obter e eles, os outros, perdiam o direito de estar no primeiro lugar. E o Senhor, olhando para a mulher, disse: porventura tu podes beber do cálice que eu vou beber? E a mulher respondeu: sim. E o Senhor disse: se tu beberdes do cálice que eu vou beber, que ela não estava entendendo nada até aquela altura da conversa, se podes beber do cálice que eu bebo, tudo bem. Agora, quanto sentar na minha direita ou na minha esquerda, ou na minha direita, isto não depende de mim, mas depende daquele quem vai lhes conceder, o Pai que está nos céus. Nesta, os discípulos murmuravam e resmungavam, porque todos disputavam o primeiro lugar. E o Senhor voltou para os discípulos e disse: entre os magistrados, os doutores, entre os soldados, todos rogam com autoridade, e para ser maior tem que ser mais visto, mais capacitado. Mas entre vós eu não quero que seja assim. Entre vós, quem quiser ser o maior, se torne o menor. Quem quiser ser o primeiro, se torne o último, o servidor de todos. E esta é a diretrizes do perdão: diminuir para que o próximo cresça, estar lá atrás para que o próximo esteja na frente. Nesta diretriz de perdão, a palavra de Deus vem nos dizer o seguinte: irmãos, no capítulo 4, no versículo 31, no livro de Efésios, a palavra de Deus determina um episódio tremendo. Efésios 4, versículo 31. Quando acharem, quando acharem, digam amém. Página 1501, Efésios 4, 31. O que diz a palavra de Deus? Toda amargura, ira, indignação, gritaria, calúnia, seja desterrado do meio de vós, bem como toda malícia. 32. Antes sede uns aos outros, com os outros, o que? Bondoso e compassivos, fazendo o que? Forte. Perdoai-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Irmãos, ira, gritaria, indignação, tudo deve ser arrancado, tirado de dentro de nós. Como também deve ser arrancado de dentro de nós toda a espécie de vícios. Porém, se eu estou com o meu coração cheio de ira, indignação, gritaria, eu vou expressar o que o meu coração e do que o meu coração está cheio. E a beleza exterior, ela sempre reflete na beleza interior. Se o meu interior está agredido, por qualquer que seja o motivo, se ele está agredido, é um interior agredido, então começa a formar uma gritaria dentro em nós. E eu quero te levar a entender um pouquinho disto agora, para você ter facilidade de entrar nas diretrizes do perdão.
Irmãos, porque muita gente não perdoa porque não sabe como. Muita gente não perdoa porque não tem forças. Muita gente não perdoa porque não consegue. E o perdão é uma coisa tão linda, mas se eu não entendo as diretrizes como funciona, eu tento perdoar com o meu perdão. E o meu perdão, ele é tão limitado que ele não consegue perdoar 1%. Eu tenho então que alcançar as diretrizes para eu ter um perdão, não meu. Você nunca deparou com pessoas que você vai pedir perdão e ele te responde: eu não sou Deus para te perdoar. Ele está manifestando aquilo que ele é, a incapacidade que ele tem, e a incapacidade que eu tenho, que você tem, que nós temos de perdoar com o nosso perdão. O nosso perdão é muito pouco mediante as acusações que chegam até nós. O peso da calúnia, o peso do erro, o peso da maldade, o peso da consciência é muito mais peso do que o peso do nosso perdão. Então eu não posso perdoar com o meu perdão, porque eu não tenho como perdoar, eu não tenho como pagar, eu não tenho como fazer, eu não tenho, mas eu tenho quem tem como pagar, eu tenho quem pode pagar, eu tenho quem tem força para pagar. É isto que se torna um segredo em nós. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o meu conceito e pôr nas diretrizes de Deus, no conceito de Deus, e Deus que tudo pode me dar as forças, e eu com estas forças vou conseguir o perdão. Queridos, um dia eu estava em um determinado lugar, contemplando um aparelho de som, e era muito bonito. Olhei os CDs, o toca-disco, as caixas, era uma coisa muito bonita, mas era de um preço acima do poder aquisitivo meu. Eu até tinha, mas não tinha o suficiente para comprar o aparelho. Então, tinha vontade de tê-lo, mas não tinha como tê-lo. Mas nisso chegou um amigo meu e que viu o quanto eu desejava, mas também viu o quanto eu não podia. O que ele fez? Você pode. Eu disse: eu não posso, mas a partir de agora você pode comprar que eu pago. Amém? Aleluia. E graças a Deus, que bom que você entendeu. Graças a Deus, o que eu não podia, um amigo pôde por mim. Assim é no mundo do perdão. Eu não posso perdoar. Eu quero, mas eu não posso. Eu quero, mas eu não consigo. Mas de repente, quando você está nessa luta para conquistar este benefício na tua vida, você deve fazer o quê? Recorrer a quem pode. E quando você está orando, Jesus Cristo está ao teu lado. Então você pode pedir a Ele, e Ele que te vê de um lugar oculto, diz Mateus, Ele vai recompensar, Ele vai dar aquilo que você necessita. Se a tua oração é reivindicando forças para o perdão, o Espírito Santo vai dar forças e você vai poder ter o perdão. Olha para o irmão, diga:
você pode comprar o aparelho, irmão. Busque a Jesus, que Ele vai deixar você buscar esse perdão. Porém, qual é o primeiro passo? A Bíblia diz, 31, leiam forte: amargura. Segundo, ira. Terceiro, eu não estou escutando. Terceiro, como? Indignação. Qual outro? O quê? Gritaria. O que mais? O quê? Amargura? Calúnia. E o que mais? Sejam e malícia. Seja desterrado de dentro de vós. Para isto, o que é preciso? Confessar. Confessar. Eu tenho que confessar que eu estou assim. E é a confissão. Eu sempre tenho que fazer com uma outra pessoa. Porque eu não pequei sozinho, eu pequei com outra pessoa. Aí pergunta-se, mas eu não posso confessar diretamente com Deus? Você não pode confessar diretamente com Deus, meu irmão e nem minha irmã, porque quando você foi descer as águas, você precisou de um pastor. Por que você não desceu as águas sozinho? Não teve que ter um pastor para te mergulhar? Ou você não era capaz de afundar na água e levantar da água? E ou você não era capaz de dizer, eu me batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Por que precisou um pastor? Por que precisou um sacerdote? Você também era capaz de pegar a tua criança e enfiar lá dentro d'água, ou derramar água, conforme são os costumes das igrejas. Você poderia utilizar, conforme as doutrinas das igrejas, você poderia fazer, mas você dependeu tanto do pastor, como você dependeu tanto do sacerdote. A confissão, a ira, a amargura, o ressentimento, a malícia, precisa ser desterrada dentro de vós, mas você vai falar diretamente com Deus. Deus estabeleceu os seus sucessores. Você nunca ouviu as pessoas dizerem, eu fui um enviado de Deus? Então a diretrizes do perdão começa por aí. Você procurar sempre a tua igreja. Qual é a tua igreja? Procura a tua igreja e vai lá confessar a Deus os teus pecados. Mas há um homem que vai te assistir e vai te ajudar a levar a Deus as tuas ofertas, os teus lamentos, aquilo que foi desterrado diante de vós. E aí, no nosso caso católico, o padre, ele vai absolver. Aí pergunta-se, mas o padre não tem poder? Mas quem falou que o padre tem poder? O padre não abençoa no nome dele, mas absolve em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, ele, o sacerdote, representa o Pai, o Filho e o Espírito Santo na face da terra, assim como o pastor representa o Pai, o Filho e o Espírito Santo na comunidade dele. Irmãos, então a diretrizes do perdão tem esse primeiro passo, mas atenção, o que é confissão? Confissão é expressão de arrependimento, e é bem isso. Quando eu faço alguma coisa e eu me arrependo, o primeiro sintoma é uma dor na consciência. E essa dor na consciência pode ficar na consciência enquanto você não botar ela fora.
e você só se alivia quando esta dor for feita em confissão e não em desabafo. O desabafo pode ser feito? Pode. É bom, só que o desabafo é coisas de momento, é algo de primeira emergência. Assim como alguém lá em casa cortou o dedo, a primeira emergência é por algo que amarrar um paninho, mas isso não significa estar medicado, foi o primeiro socorro. Depois você tem que ir ao médico e ele vai fazer tudo o que precisa ser feito. O desabafo são a expressão de emergência, aquilo que de emergência a gente faz. Então encontra um amigo ou uma amiga, seja lá quem for, debruça no ombro dele: meu irmão, eu estou passando por uma crise, eu fiz isso, eu fiz aquilo, olha, eu quero que você me ajuda, eu caí naquela situação, eu fiz isso com fulano, eu me arrependi, agora eu estou com medo, eu não sei o que vou fazer, olha, ninguém sabe, é um segredo, estou contando para você. Foi bom? Foi. A menina engravida, por exemplo, e ela depois cai naquele pavor, fica um ato pavoroso, ela não quer falar com o pai, não quer falar com a mãe, não quer falar, ela corre no ombro de uma amiguinha, olha, eu quero contar uma coisa para você, eu caí, eu transei, eu estou grávida, agora não sei se eu mato ou se eu cuido, o que será do meu... Quer dizer, é emergência, a colega vai dar todo aquele apoio, de imediato resolveu, mas não sarou. É diferente da confissão. É diferente da confissão. Aonde está a diferença? Porque o que você falou de emergência foi um desabafo, mas a confissão é um arrependimento. Queridos irmãos, a gente precisa entender bem esta parte para a gente ficar de sã consciência. Amigos, é bom entender isto, é bom estudar isto. A diferença está no que é perdão, e perdão é arrependimento. Desabafo não é arrependimento, desabafo é remorso. Quando eu desabafo é porque eu estou com remorso do que fiz, mas quando eu confesso, eu arrependo do que fiz. Quando Pedro traiu Jesus Cristo, ele negou Jesus Cristo 3 vezes, muito mais do que Judas, porque Judas negou só uma vez, mas Pedro negou 3. Dentro da lógica, Pedro foi muito mais ingrato do que Judas. Eu não sei do que você está falando, eu nem conheço esse homem, eu não sou. 3 vezes. Aí você vai entender a diferença do desabafo, que é o remorso, e o arrependimento, que é o perdão, que é o arrependimento. O arrependimento, onde ocasiona perdão. Irmãos, Judas sente remorso, pega o dinheiro e vai devolver. Pedro, pelo contrário, cai em lágrimas, em planto, a nível de, segundo os entendidos, de fundar a face, de tanto que chorou. Pedro se arrependeu e confessa seu pecado de arrependimento, e Jesus perdoa Pedro. Mas não tem como perdoar Judas, porque Judas não arrependeu, só teve remorso. O remorso tira o espaço do perdão, mas dá vida ao desabafo. Ele fala, mas não elimina.
Então, quando a pessoa não arrepende, ele não é perdoado. E porque ele não é perdoado todas as vezes que lembra no fato, ele se fere, se machuca e dói. Irmãos, você percebe isso em tantos lugares da Bíblia, e eu não vou me prolongar porque nosso horário está estourado e logo eu levo o sinal, o cartão vermelho aqui. Mas posso lhe dizer uma coisa para vocês muito importante, queridos. Então, o que é preciso? Entender o remorso e entender o arrependimento. A esposa briga com o marido, depois tem remorso e vai tentar abraçar o marido e dizer desculpa, porque normalmente quando vem o remorso o pedido é de desculpa, mas quando vem o arrependimento o pedido é de perdão. Só que existe uma função. Quando eu estou arrependido, se eu não me confesso, eu fico quase que sem vida, porque o arrependimento dá espaço para a confissão. Então eu tenho que confessar. Se você falar comigo, confessar comigo, vai ficar do mesmo jeito. Eu vou te ouvir, eu vou te atender, eu vou te orientar naquilo que sei, mas eu não posso eliminar isso. Eu vou te falar tudo isso, de imediato vai ser uma bênção, porque você falou comigo, mas a raiz ou as raízes do fato vai ficar lá dentro ainda. Mas por que, João? Porque eu não tenho ordem para perdoar. Eu não tenho esta ordem, porque esta ordem está dentro de um sacramento, o sacramento da ordenação. E quem tem esta autonomia, quem tem esta ordem, são os ordenados para isto. E os ordenados sacramentalmente é o sacerdote. E aí então pode se rir e dizer assim: ah, mas eu conheço padres piores do que qualquer um, que é isto, que é aquilo. Não interessa o que o padre é, aí não se está olhando a pessoa, atos, aí está se olhando a ordem. O estabelecimento é a ordem. Quantas pessoas que não estão lá no plenário roubando o povo, defraudando o povo, fazendo falcatruas, quantos não tem? E nós sabemos que tem, mas no entanto ele tem uma ordem lá dentro, ele vai ter que responder um dia os atos dele, só que perante o cargo dele, ele é o embaixador, faça o que fizer, use da desonestidade que usar, só que dentro da ordem que ele tem, ele rege lá dentro. No mundo do Espírito é a mesma coisa, meu filho. Não interessa quem é o padre, o que faz o padre, a origem do padre, ou do pastor, ou sei lá de quem, não interessa. O que interessa é o que está por detrás daquela pessoa. Se eu não tenho coragem de chegar a um sacerdote e a ele confessar os meus pecados, dificilmente eu posso acreditar que esta pessoa está arrependida, porque o arrependimento, ele deixa a gente apavorado. Se eu não for buscar, infelizmente eu não vou ter paz. Esta é a razão porque muitos vivem sem paz, porque muitos fugiram da confissão. Muitos fugiram da confissão. Muitos fugiram da confissão. E a confissão é uma das diretrizes do perdão. É uma das diretrizes. Irmãos, porém, para mim chegar à confissão, eu tenho que ter um arrependimento. E este arrependimento é que me dá o direito da salvação. É preciso que entenda esta realidade. Porém,
Agora vamos perceber a distância que a nossa sociedade que comunga, que batiza, essa fita, querido sacerdote, seria tão bom que você assistisse. E você iria perceber o quanto você é valioso dentro daquele confessionário. E quantas curas você pode realizar com este dom que só você tem. Isso é muito importante. Viver nas escuras é uma dor tremenda. Então, em nome de Jesus Cristo, a quem sirvo, eu gostaria de deixar esta mensagem a você que me ouve, a você que está aqui de viva voz. Aquela confissão, ela está dentro das diretrizes que Deus estabeleceu. A quem confessar e a quem perdoardes, ser-lhe-ão perdoados. Quem retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Se eu não confesso, não posso ser confessado. Se eu não perdoar, eu não vou ser perdoado. Agora, o que está por detrás disso é a diretriz, é a ordem. Confessai vossos pecados, irmãos. E neste confessar vossos pecados é a expressão de que Deus vem trazer a bênção no lugar da angústia, vem trazer o perdão no lugar da dor. Mas para isso é preciso que nós entendamos duas coisas tremendas, e eu vou ser tutelar mais rápido para a gente não atrasar muito com o tema. Eu gostaria de colocar duas coisas agora: o perdão no sentido vertical e o perdão no sentido horizontal. Isto é uma cruz vertical, horizontal. O perdão de Deus com os homens, de Deus com os homens, dos homens com Deus. Deus no homem, homem em Deus. Um sentido vertical. Mas a cruz se estende também. O perdão do irmão com o irmão, sentido horizontal. Então a cruz expressa isto: o homem reconciliando com Deus e Deus reconciliando com o homem. Mas o homem reconciliando com o homem para poder chegar a Deus. Essas são as diretrizes. Porém, o desamor tem duas alas: quando eu ofendo e quando eu sou ofendido. Muitas vezes nós estamos de mal um com o outro porque ele me ofendeu, mas muitas vezes estamos de mal porque eu ofendi. Então agora vamos ver essas duas alas. Quando somos ofensores, diz um ditado que quem bate esquece, mas quem apanha sempre lembra. Oi, volta aqui. Esse tema é bom que você preste atenção, vai te ajudar. Você ofendeu ou foi ofendido? Qual foi teu caso? Pare e pense. Vamos começar pelo primeiro. Quando somos ofensores, quando você ofendeu? Pegue Mateus capítulo 5. E aí vamos estudar Mateus capítulo 5, 23. Achou? Diga um amém. Falando isso, muita gente diz: meu Deus, eu preciso mudar. Começa a perceber aqui a distância que nós estamos de sermos cristãos. O que ensina São Mateus? Leiam comigo, Mateus
5:23. Lá em casa, se você está me ouvindo, acompanhe o texto. Se estás, portanto, para fazer tua oferta diante do altar, e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, a palavra de Deus aqui nos inspira 4 coisas. Vamos repetir o texto. Se estás, portanto, diante do altar para fazer a tua oferta, e te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, isto significa que ele tem algo contra mim, porque eu ofendi ele. Mas eu não fiz nada para ele. Talvez na sua consciência você não fez, mas ele se chateou com você. Fez ou não fez, ele está chateado com você, ele tem alguma coisa contra você. Mas eu não tenho a culpa. O fato dele estar chateado com você, você foi a causa de culpa. Então o que fazer? O que fazer? Se eu estou andando numa estrada, de repente eu dou um tropeção em uma pedra, arranco a minha unha, a pedra tinha culpa? Sim ou não? Sim ou não? Tinha. Ela foi uma pedra na minha vida. Amém? Se não tivesse pedra, eu não tropeçava. Mas ela estava tão quietinha, mas arrancou minha unha. Diga amém? São as consequências, são as circunstâncias. Você pode dizer, eu não concordo. Então não concorde, problema seu. O fato da gente existir, às vezes, sem que a gente percebe, nós temos que admitir uma coisa. Eu e você temos que admitir que nós somos muito falhos. Nós temos que ter esta santa humildade. Nós somos falhos, desatencioso, mal-humorado, muitas vezes grosso. Eu sou assim, você é, nós somos. E porque nós somos assim, nós não percebemos que nós somos. E porque não percebemos, nós achamos que nós não temos culpa. Mas nós temos. Amém? Por isso, eu sei que meu irmão tem alguma coisa contra mim. 4 coisas é preciso fazer. Você entra na fila de comunhão. Mas você está com malquerência com ele, ou ele com malquerência com você. Nós estamos estudando a primeira parte, quando nós ofendemos. E eu estou tentando cavocar todos os meios para entender que você ofendeu. Irmãos, então quando você ofendeu, tem 4 coisas para fazer antes de ir comungar, antes de ir ofertar ao Senhor. Eu creio que você tem tantos anos, mas talvez nunca ouviu essas palestras. Eu creio que muita gente que tentou impedir que isto acontecesse, para que isto acontecesse. Eu creio que muitos disseram, não vão lá. E olha, o que eles estavam impedindo que você soubesse? De uma coisa muito importante para a tua vida, muito importante para a vida da igreja também, porque não é fácil administrar uma igreja quando está todo mundo se alfinetando, quando todo mundo está acusando. Porque alfinetam, porque se acusam, porque não entendem o perdão. Eu, irmãos, pelo que já fui perseguido nesta terra, pelo que já fui perseguido por esta igreja, se eu fosse um homem que guardasse rancor, mágoa, do que já falaram, do que já escreveram, do que já fizeram comigo, viu, minha querida igreja, era para mim nem nunca mais botar o pé e até abrir processo contra ela. Mas eu entendo que a igreja é humana, e o lado humano, eu tenho que estar sempre perdoando e perdoando todos os que lutam para destruir-me.
porque assim eu aprendi da minha igreja, assim eu aprendi da minha catequese. Quando eu estava na catequese com 3 aninhos, foram o que mais eles ensinaram, que era para amar a Deus sobre todas as coisas. E amar a Deus sobre todas as coisas significa amar a Deus sobre as coisas também que me persegue, porque não deixa de não ser algo que é uma coisa que está me perseguindo. E o Senhor, a igreja me ensinou a amar. Infelizmente, a igreja que me ensinou muitas vezes não está cumprindo o que ensinou, mas eu tento cumprir, eu tento amar e tento ensinar o povo a amar um povo que está magoado contra ti. Amém? E é o que já fiz. Em muitas dioceses e arquidioceses, eu já fui, já ajoelhei, já beijei o pé do meu bispo, dizendo perdão em tudo que eu já errei na igreja. E chorando a gente nos abraçou, e ele diz: está perdoado. E para que vocês saibam também, na última reunião deles, que foi feita em Paranavaí, Paraná, os bispos liberaram para que a gente pudesse pregar. O bispo disse claramente: nós achamos por melhor que você continue a pregar o evangelho. Porém, cada comunidade cuida da sua comunidade. Se as comunidades não te aceitam, amém, é um direito deles. Porém, a igreja não te proibiu de pregar. Amém? É isso que temos que entender. E é este perdão. Mas aí, só para coroar o perdão, poderíamos dizer: mas como é que você está pregando aqui? Este não é um evento de igreja. Nós estamos aqui em um encontro cristão que não tem nenhum movimento com a igreja, que não tem nenhum cunho com a igreja. É por isso que eu vim. Então hoje eu não estou aqui em nome da igreja, em nome da paróquia tal. É por esse motivo que não está tendo aqui o Santíssimo, a Eucaristia, porque a gente está aqui em nome de uma empresa, fazendo um trabalho em nome de uma empresa. Esta empresa me pediu que eu fizesse um evento com ele. E para que as pessoas saibam, eu, porque também entendo alguma coisa de igreja e dos documentos dela, em nenhum momento eu quis agredir, invadir território que não foram permitidos. Escute bem isto e entendam bem isto. Simplesmente porque a minha missão, a minha ação missionária é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Se de repente uma casa de prostituição me chamar para fazer um evento lá, eu vou. Eu sou missionário, eu sou evangelizador, e eu tenho que ir aonde me chamam. Porém, irmãos, como a gente não está aqui em nome da igreja, mas por isso não quer dizer que eu não seja igreja. Eu sou igreja que vim atender nesta data uma empresa que me pediu um evento religioso. Inclusive, dizia a empresa que este evento era com todos os tipos de crenças. E eu acredito que em nenhum momento eu aqui ofendi crenças de ninguém. Porém, muitas pessoas acharam que eu invadi um território, que eu sou teimoso, que eu estou fazendo coisa sem ordem. Não, estas pessoas estão muito desatualizadas de tudo o que está se passando. Como é um evento, uma empresa, eu vim por minha própria conta, pelo nosso próprio ministério, porque eu tinha esta data vaga para este dia, então estamos aqui. Mas nem por isso eu estou invadindo território de ninguém. Muito pelo contrário, eu estou atendendo um pedido que me fizeram. Amém? E também, bispo nenhum, padre nenhum, pastor nenhum me escreveu nada dizendo não faça. E eles sabiam que eu vinha. Porém, quando as pessoas ficarem dizendo coisas, são pessoas que são feridas e machucadas.
Se de repente meu pároco, meu bispo dissesse não, não vai, não faça isto, e eu desobedecesse, se o bispo de vocês tivesse me escrito uma carta dizendo não entre pregar lá, porque como igreja eu não te autorizo, falaram por aí, mas para mim ninguém falou. Então, quem tinha que saber seria eu, mas não falaram comigo. Então, como não chegou nem um telefonema, nem uma carta, nada se opondo, eu achei justo no direito de me fazer, porque comentário, isto eu vejo desde que eu nasci, mas como eu não sou menino de moleque de recado, eu não dou ouvido por o que falam, eu dou ouvido por o que uma hierarquia fala, e a hierarquia não me disse nada, nenhum canto desse Brasil me opondo de eu vir pregar aqui. Então que essas pessoas entendam que João Camilotti não é um invasor, simplesmente eu estou dentro do meu direito, dentro de um direito cristão também, porque Jesus Cristo disse: ide por todo mundo e pregai a toda criatura. Se aqui é mundo e se aqui tem criatura, é um direito que me assiste e me pregar, justo porque sou batizado, sou crismado, professo uma fé, comungo, contribuo com o meu dízimo e como cidadão cristão e brasileiro tenho o direito de fazer para a minha fé e para aqueles que comungam a minha fé aquilo que é a vontade de Deus. Amém? Queridos irmãos, então, coroando tudo isto, eu já pedi perdão. Então a dimensão da diretriz é esta. A diretriz é esta. 4 coisas. Para vir fazer oferta precisa 4 coisas. Primeiro, deixa a tua oferta. Digam, deixa a oferta. Fale forte. Segundo, vai. Está tudo escrito aí na palavra. Vai. Terceiro, entre em acordo sem demora com o teu adversário. Está tudo escrito aí. Quarto, vem e faça a tua oferta. Vamos repetir? Aprenderam? Aprenderam isso? O que a Bíblia ensina? O que nós devemos aprender para comungar o corpo de Jesus Cristo? Primeira coisa, se lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, o que é para fazer primeiro? Forte. Deixa a oferta. Segundo, vai. Terceiro, entre em acordo sem demora. Quarto, faça a tua oferta. Irmãos, é o que a palavra de Deus diz. Deixa na tua oferta diante do altar. Vai primeiro, reconcilia com teu irmão. Só aí vem fazer a tua oferta. Povo de Deus, é esta a dimensão que o Senhor Deus nos dá. Salmo capítulo 31. Tome a palavra de Deus para nós irmos já passando para a segunda parte do tema. Salmo 31. Quando acharem, digam amém. Salmo capítulo 31. A Bíblia nos diz: feliz aquele cuja iniquidade foi perdoado, cujo pecado foi absolvido. Se eu vou fazer tudo isto, eu fico perdoado e absolvido. Porém, irmãos, feliz o homem a quem o Senhor não argiu de falta e em cujo coração não há dolo, não tem dor, não tem mancha, não tem cumplicidade. Porém, quando a Bíblia diz aqui, cujo pecado foi absolvido, a absolvição do pecado fica livre. Porém, Deus instituiu uma igreja e nela deu, olha bem, e na igreja deu uma chave. Por isso,
para a confirmação de minha absolvição, eu tenho que ir à confissão dos meus pecados. Eu vou fazer tudo isso lá na igreja. Eu vou deixar a oferta, eu vou atrás do meu adversário, eu abraço ele, eu reconcilio com ele. Aquele fato foi perante Deus consumado, mas eu tenho que confessar o meu pecado ao sacerdote. Por quê? Porque Deus deixou essa diretriz de perdão na mão da confissão, do confessor, do que vai te confessar. Quem administra dentro da teoria, dentro de uma lógica, tudo nessa equipe tem que passar por mim. Tudo. Porém, eu divido os trabalhos, cada um nos seus setores, e todos eles caminham dentro de uma equipe e tendo uma função. E quando as pessoas vão fazer qualquer coisa, eu deixo autoridade para eles. Não adianta você vir falar diretamente comigo, porque essa função é eles que vão resolver. Se eles disserem não, ponto final. Mas fala com o João direto. Não adianta falar comigo direto, porque eu estaria passando por cima de quem eu estabeleci. Dentro da lógica de Deus é assim, gente. Não tem como eu confessar direto para Deus, então Deus vai fazer palhaço de quem ele instituiu na igreja? Foi o que Moisés disse para ele: de modo algum tu vai castigar esse povo. E o trato que nós dois temos? Tu não disse que me daria um povo? Mas teu povo pecou, Moisés. Mas o Senhor vai placar teu furor, Deus. Eles pecaram, eles são de cabeça dura. Mas como é que tu vai castigar? Nada disso. E conta a Bíblia que o Senhor arrependeu de castigar o povo e perdoou o povo por causa de Moisés. Tu vai castigar Sodoma? Tu vai castigar Gomorra? De forma alguma, Senhor. E se não tiver 50 justos? Mas por uma intercessão, por um pedido de Abraão, ele retirou quem era dele para castigar a cidade. Os nossos pecados só ficam perdoados se nós passarmos para a igreja do Senhor. E ali, no escritório de Deus, pelos seus escriturários, pelos seus comandantes, pelos seus sacerdotes, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí você deu o primeiro passo para a comunhão. Aí faz efeito a Eucaristia. Porque muita gente comunga e nunca sai. A igreja sempre diminuindo, é gente mudando sempre de comunidade, buscando em outras igrejas. Por quê? Porque, senhores padres, nós precisamos alertar nosso povo. É falta de conhecimento que eles fazem isto. É falta de experiência. E acaba desmerecendo uma coisa tão valiosa que é a Eucaristia. Acaba jogando a pérola aos cães e aos porcos. E é bom que vocês entendam a diretriz de perdão para ter comunhão. Comunhão não significa ir lá comer hóstia. Comunhão significa comungar o corpo de Cristo. Mas para comungar o corpo de Cristo tem que comungar a palavra, porque a fé vem pela palavra. Se nós não pregamos, se nós não ensinamos, a fé não pode vir. Aí é um povo que luta por um conceito, por uma religião. A religião está na cabeça, mas a fé está no coração. E o Senhor disse que fé sem obra é morta. Se nós não estudamos, não temos obras. Se nós não pregamos, não temos conhecimentos. E aí então nós faz porque os outros estão fazendo, mas não faz porque conhecemos e somos convictos. Quer um exemplo? As pessoas entram iradas, comungar e saem da igreja irada. As pessoas comungam espiritismo, maçonaria e tantas outras entidades e yoga e etc. que negam todas as verdades bíblicas e
depois está lá comungando, está lá fazendo papel dentro da igreja. É que por detrás muitas vezes estão pagando, e isto é errado. O corpo de Cristo não se compra com boi, o corpo de Cristo não se compra com fazenda, o corpo de Cristo não se compra com alguns donativos colocados no cofre da igreja. Não, o corpo de Cristo se compra com dignidade moral, caráter e vida espiritual. Foram por isto que os cristãos morriam, porque eles não admitiam profanação. E é esta a realidade que existe hoje na nossa sociedade. Profanam o corpo de Cristo, e você sabe que profanam, e você sabe que profanam, e você sabe que profanam. Então qual é o melhor meio? Não deixar este camilote pregar. Isto é uma peste. Ele não tem autoridade, ele não é lícito, ele não tem ordem para pregar. Não é que João não tem ordem, é que João fala que muitos não têm coragem. É isto a verdade. E é por isso que o nosso povo vive altamente massacrado. É gente se suicidando, é gente se divorciando, é gente roubando, é gente fazendo falcatrua, é fazendo as piores desordens. E por que fazem? Porque estão todos rebentados quando vão para a igreja. Ao invés de ver um evangelho que mostre a diretriz de Deus, vão para a igreja e ficam lá disputando cargos. Senhores sacerdotes, para Cristo, para levar o evangelho de Jesus Cristo, porque também somos sacerdote por ordem de Melquisedeque, e a nossa igreja precisa tomar a postura dela. A postura dela é isto: salvar o que estão perdidos da casa de Israel. É salvar. Salvação é igual cura. Cura é igual libertação. Como eu posso ser curado se não sou liberto? Como eu posso ser salvo se eu não conheço a salvação? Se não me dão o evangelho, se não me dão ensinamentos, me dão leis, normas, determinações, e se bloqueiam dentro disto. Isto é pecado, meu povo. Nós não podemos revoltar contra a situação, nós devemos orar. Nós não devemos fugir da situação, nós devemos imperar. E para provar ao mundo que a nossa vida é uma vida de testemunho em Deus, isto tem um preço. O preço da perseguição, o preço que Pedro sofreu. Foi isso que Pedro sofreu. E por que sofreu? Porque foi igreja. E por que sofreu? Porque enfrentou os romanos. E tem muitos romanos na face da terra. Ah, quantos romanos estão aí com lei férrea, agredindo, espancando, expulsando, mas não fazendo nada para libertar a nossa sociedade. Irmãos, Pedro enfrenta a mais drástica situação. Por isso eu vos digo, lá em Mateus, voltando ao texto que nós estávamos, ou melhor, Mateus capítulo 18, Mateus capítulo 18, Mateus 18, a palavra de Deus diz: porque Pedro também sofreu tanta coisa que eu posso imaginar. Eu falei para vocês das duas diretrizes, o vertical e o horizontal, mas disse também a todos vocês de que quando somos ofensores, agora é quando somos ofendidos. Quando nós ofendemos outros, nós devemos deixar a oferta e reconciliar, perdoar. Essa é a diretriz, é assim que funciona na lógica de Deus. Se não fizermos assim, filhos, nós podemos até fazer muita coisa, mas nunca vamos sair do lugar, sempre patinando, sempre patinando. E você sabe que o que patina, patina, mas não sai do lugar, está patinando. E nós precisamos sair do lugar, porque tudo evoluiu. Tudo evoluiu. O que está estacionado, infelizmente, é a nossa fé.
E nossa fé tem que ser evoluída também. Quando nós somos ofendidos, Pedro disse um dia, capítulo 18, versos 21. Um dia Pedro disse, então Pedro aproximou-se dele e disse, Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Um número incalculável. Dá para calcular na matemática, mas incalculável na matemática de Deus. Na matemática de Deus. Isso significa que tem que perdoar sempre. É porque aprendi a dimensão do perdão, é porque experimentei a dimensão do perdão, é que eu estou aqui com Bíblia e pregando o Evangelho. Eu me admiro quando a pessoa não perdoa, quando a pessoa discrimina. Eu me admiro, eu lamento quando a pessoa está de mal e está com a Bíblia pregando o Evangelho. Isso me assusta. Me assusta mais do que ver uma criança brincar com um revólver. Porque a falta do perdão é tão grave como um veneno mortal. Diz a Bíblia que o ódio mata. E quantos chefes de família já perdeu a vida por ódio? E quantos bons sacerdotes já desceram da batina por ódio? Quantos pastores já virou em nada por ódio? Quantos? Então o caminho do ódio mata. E Pedro então achou que o Senhor iria lhes dar uma chance. Na lei árabe, na lei israelita, se admitia 3 erros. Mas depois de 40 surras, menos uma. A última surra, que se formasse as 40. Então, depois do açoite, era condenação. Condenação não era prisão, era morte. Por isso Paulo sempre levou 40 menos uma. Amém? Mas nunca morreu até que não cumpriu sua missão. Pedro, o que fazer? Pede para o Senhor se ele poderia castigar depois de ter perdoado até 7 vezes. Por quê? Porque 3 era de conhecimento de Pedro. Ele disse, eu vou dar mais 3, que é uma chance, e mais uma. Eu espero que o Senhor negue uma, mais 3, até 6 vezes. Uma eu dou por minha conta, até 7 vezes, Senhor, eu devo perdoar aquele que vem contra mim. E o que Jesus Cristo respondeu? Pedro, eu não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Mas Pedro não entendeu. Jesus Cristo contou uma historinha para Pedro. E na história que Jesus conta, ele diz o seguinte, versículo 23. Por isso, Pedro, por isso, Ponta Porã, por isso, paraguaio, meus irmãos, ouça bem, meus irmãos, ouça bem, meu povo brasileiro, ouça bem o que fala o Senhor através da sua Bíblia. Por isso o reino dos céus é semelhante a um homem que foi ajustar as contas com o seu empregado. Olha bem, gente, os céus é isso. Os céus é igual a um homem que foi ajustar a conta com o seu empregado. O que diz a palavra de Deus? Versículo 24.
Quando começou a ajustá-las, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos, 25. Como ele não tinha com que pagar, seu senhor ordenou que fosse vendido, ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens para pagar a dívida. Este servo então prostrou-se por terra diante dele e suplicava-lhe: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Cheio de compaixão, o Senhor o deixou ir embora, perdoou-lhe a dívida. Apenas saiu dali, encontrou um de seus companheiros de serviço que lhe devia 100 denários, agarrou-o na garganta e quase estrangulou, dizendo: paga-me o que me deves. O outro caiu-lhe aos pés, pediu-lhes: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas sem nada querer ouvir, este homem o fez lançar na prisão até que tivesse pago sua dívida. Vendo isto, o outro servo, profundamente triste, vieram contar a seu senhor o que se tinha passado. Então o Senhor o chamou e lhe disse: servo mau, eu te perdoei toda a dívida porque me suplicastes. Não devias também tu compadecer-te de teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? E o Senhor, encolorizado, entregou-o aos algozes até que pagasse toda a sua dívida. 35, bem forte. Assim, eu repito, irmãos e irmãs, assim. De que jeito que o servo fez? Pegou aquele homem e pôs na prisão e mandou os algozes. Algozes é aqueles que torturam, é aqueles que batiam até deixar estragados. Ou ele paga, ou ele põe finanças, ou ele morre de apanhar. E os algozes batiam até que alguém chegasse e dizia: para de bater que eu pago. Amém? Alguém tinha que apanhar até que pagasse. Mas a história terminou aqui. Até aqui é uma parábola, até aqui é uma comparação, mas o verso 35 já deixou de ser parábola. O verso 35 já entra em um fato, já entra no real da história. Então a palavra de Deus diz: assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o seu coração. A história foi bonita. Essa história é tua, porque por vida você diz: perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E quantos aqui dentro está de mal com o irmão? E quantos aqui dentro de mal com o irmão, com a irmã, e está comungando, tomando a Eucaristia de mal? E isto é pecado, isto é profanação no corpo do Senhor. Tu está profanando, mas ninguém prega contra isso, então você acha que não tem problema e vai comungar, e vai comungar, e vai comungar. Aonde está indo o corpo de Cristo em você, se o Senhor não te perdoa enquanto você não perdoar o teu irmão? Deus não te perdoa enquanto você não perdoar o teu irmão. Não, Deus não fala uma coisa hoje, amanhã fala outra. E Ele diz que o céu passa, a terra passa, mas a palavra dele não passa. É muito radicalismo, não é radicalismo,
é palavra de Deus. Ah, você interpreta, não estou interpretando de outra forma, estou interpretando como ela é. Assim tratará o vosso Pai do céu se você não perdoar. Então vamos interpretar como? Não, o Pai do céu é misericórdia, é misericórdia. Se fosse o Pai do céu era misericórdia e não agisse, não precisava de Bíblia, podia pecar, deitar lá e a misericórdia cobria tudo. Misericórdia é uma poupança. Misericórdia é para aquilo que eu não posso. A misericórdia só funciona em mim e em você. Eu vou repetir: a misericórdia de Deus só funciona em você. A misericórdia de Deus só funciona em você. Só funciona em você quando você não conseguir. Mas se você se omitir, a misericórdia não faz nada por você. Você nem passa perto de misericórdia. A misericórdia é um recurso que Deus tem para dispor a você quando você não consegue. Como Deus sabe que você não consegue tudo, Ele deixou uma reserva chamada misericórdia para encobrir para você. Mas se você precisa de 10 e você não fez nenhum, a misericórdia não vai encobrir 9 de jeito nenhum. Mas se você precisa de 10 e você lutou e não conseguiu 10, a misericórdia cobre 11. Diga, essa eu não sabia. Exemplo: não é Deus que vai descer lá do céu, pegar você pelo braço e dizer assim: vai perdoar o teu irmão. Não. Para isso Deus já mandou seus mensageiros. Lá tem os profetas, ele dizia para o rico avarento, lá tem os profetas, que ele ouça. E o rico dizia: eles não vão ouvir, eles vão ouvir Lázaro. Não, se não ouviram os meus profetas, nem que um anjo descesse do céu, eles não iam acreditar. Ou acreditam nos meus profetas, ou vai para o tormento do inferno. Mas o negócio é, amado, tirar esse pano quente de cima e ficar nessas benditas pregaçãozinhas. Ah, não tem problema, pode sim. Ah, o que tem? Pode adulterar, pode fumar, pode beber, pode jogar, faça tudo com muito amor, pode ficar dançando, prostituindo, desde que você prostitui com amor, não tem problema. O diabo fará isso, amados, mas Deus não. Deus quer a tua reconciliação. Deus quer que você mude de vida. Tão claro isto, que João Batista foi um homem de coragem. Oh, bendito Batista, caminhou por toda a região da Galileia e circunvizinhas, e eu tive a felicidade de estar lá onde João pisou, no túmulo de Cristo, na anunciação de Nossa Senhora, na concepção de Maria. Eu dobrei meu joelho e dizia: Deus, me faça um profeta, mas um profeta de verdade. Chega de gente mole no altar, Senhor. Eu quero ser profeta, dá-me a dimensão de profeta. E Herodes ficou com a mulher do seu irmão Herodíades, e numa boa governava. E João Batista, um pobretão, como a própria Isabela dizia, pobretão, descalço, comendo gafanhoto e mel, e liado numa pele suja de carneiro, só em volta do rim, sem camisa, barbudo, cabeludo. E para aqueles grandes, aquele homem, para eles aquele bicho, cabeludo, barbudo, meio sujo, com uma sandália rasgada aos pés, e sair por toda Jerusalém, território vizinhos, e gritando contra a imoralidade, contra o pecado, contra a falsidade, contra a hipocrisia, contra o soldado, contra o governo, contra o sistema religioso. E logo mexeu nas estruturas e veio para cima dele a pessoa de Herodes, e a mulher de Herodes sai na janela e diz: ei, cale a tua boca, senão eu vou mandar te prender. Ele olhou na janela e disse: filha do demônio, você está em um posto errado.
Você não é mulher desse homem. Você está pecando aos olhos de Deus. Saia da vida dele, porque ele governa. Ele não pode pecar no seu governo. Tire esse homem da sua vida. Volte para seu marido. E a mulherzinha rabugenta ficou uma arara, virou um veneno. Chegou lá no Herodes e buzina: Herodes tem que matar esse homem, Herodes tem que matar esse homem. E quantas mulherzinhas rabugentas não estão aí pelos altares da igreja, denunciando a verdade, matando a verdade e agindo como o pecado deste mundo. Arrependei-vos, mudai de vida, transformai vossa família, porque como Batista eu venho dizer neste mundo, o reino de Deus está próximo, o reino dos céus está próximo. E aonde e quando será o reino de Deus? Toda vez que você tem ele na Eucaristia. Não é lícito você comungar e adulterar, não é lícito você ser batizado e comungar outras seitas malignas, onde fazem corporações, onde fazem rituais, onde queimam velas, onde jogam galinhas pretas. E é esta a situação do nosso povo. Isso é porque não tem quem denuncia estas sujeiras. Quantas velas são acesas ao demônio só dentro desta cidade? Quantas? E quem está gritando contra isto? Quantas mortes brutais dentro desta cidade? E quem está gritando contra isto? Quantas falcatruas, tráficos, drogas está dentro desta cidade? E quem está gritando contra isso? Não gritam porque são abusos, porque tem medo. Amados, nosso Senhor Jesus Cristo ama estas pessoas. Eles só estão nesta vida porque eles não conhecem amor, eles não conhecem Deus. Eles só conheceram isso desde que nasceram: violência, matar, prepotência, beber, fumar. Eu não estou julgando esta gente, pelo contrário, esse povo estão fazendo certo, pois foi só o que deram para eles, foi só o que eles aprenderam. Só aprenderam a roubar, matar e destruir. Só aprenderam isto. Nunca ninguém chegou no altar para dizer: arrependam, porque isto te leva ao inferno. Arrependam, porque você tem vida e um dia essa vida acaba. Você pode matar muitos. Vocês não lembram o Parejo? Ele não matou muito, ele não desafiou a polícia. Aonde ele está hoje? Não sei. Só uma coisa eu sei: aqui fisicamente no planeta Terra ele não está mais. O grande, o valente, o poderoso morreu. E por quê? Porque disseram que ninguém foi lá falar para ele. E o diabo, antes de morrer, manda ele falar que ele estava com Deus. Não sou eu que julgo, são os seus próprios atos que vão te testificar diante de Deus. É os nossos atos. Por isso, contemporânea Jacência, eu vos peço: arrependam, mudem, perdoem, volte para a igreja, vá falar para essa gente. Tem muita gente nas cadeias, inocentes úteis na mão do demônio, inocentes úteis, que o demônio fez, entrou, bagunçou, mandou matar, mandou roubar, mandou drogar. Agora pega e prendem e deixa o diabo solto. É Satanás que tem que ser preso. E o demônio começa a entrar em processo de prisão. Dê voz de prisão ao demônio, na medida que você dê voz de perdão ao teu próximo. Dê voz de prisão às tentações, na medida que você dê voz de prisão ao pecado. Você não pode mais viver uma vida desregrada de pecado. Tem que se converter, se converter, se converter, se converter. Convertei-vos, convertei-vos. Conversão é mudança de vida. Conversão não é carregar Bíblia em igreja, não. Isto não significa conversão quando não se vive o que aqui está escrito. Aleluia, glória a Deus.
Conversão é mudança de vida, é arrependimento, e é arrepender daquilo que fez, mudar de vida, ingressar, rezar, amar, perdoar, sofrer as perseguições por causa do reino de Deus. Sofrer as perseguições, sim, ser perseguido, mas nunca será destruído, porque na medida que você é perseguido por causa do Evangelho, você não tem 1, 2 é o teu encalço, você tem um exército dos céus. O reino de Deus te assiste, o poder de Deus te assiste, os anjos de Deus te assistem. Então vão as cadeias, vão as famílias. Quantas esposas hoje choram a falta do esposo? Se tivesse um grupo lá rezando na cabeça daquele povo, é o que muitos proíbem. Não tenhas medo de tocar a mão do teu irmão e rezar por ele, porque quem reza liberta, quem não reza vira bicho, quem não reza vira bicho, quem não reza vira bicho. E Deus não resiste um homem de joelho. Deus não resiste. Quando você ajoelha diante de Jesus Cristo, quando você ajoelha diante de Nossa Senhora, você comanda o reino dos céus, você passa a comandar o reino de Deus. O homem de joelho comanda o coração de Deus. E quando você ajoelha, você fica pequeno, você vai ficando pequeno, você vai diminuindo, diminuindo. Os servos, os apóstolos, eles prostravam, eles deitavam, eles ficavam por terra, eles deitavam. E agora, pode macetar, pode bater, pode humilhar, suba em cima, pisam, sapateiam, faça o que quiser, mata-os, mas ele ressuscitará e dará vida para aqueles que estão perdendo a vida. Você tem vida, você precisa conservá-lo. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória ao Pai Celestial, glória a Jesus, glória seja Jesus. É preciso mudar, é preciso ressurgir, é preciso mudar essas estruturas, é preciso arrepender, e arrependam enquanto há tempo. Volte para a tua casa, volte para a tua igreja, volte às confissões, volte à Eucaristia, mas volte com estas diretrizes de perdão, volte com este procedimento de perdão, volte para Deus. Como se volte para Deus? Para que Deus possa voltar para ti, porque dado de um momento para o outro, meu filho, quando o Senhor der o sinal, quando as trombetas ressoarem, e quando a voz do arcanjo lhes dizer: basta, chegou, tudo consumado, nós não temos aonde recorrer, a não ser no Senhor Jesus, Ele é o ômega, Ele é o alfa, Ele é o começo, Ele é o fim, é Ele que vai restaurar, é Ele que vai transformar. E eu te convido agora, filhos e filhas, que você faça uma oração, clamando por este planeta Terra, clamando por este Brasil. Alfa, ômega, começo, fim, é o Deus de ontem e de hoje. Erga as tuas mãos. Igrejas precisam de pastores. O Senhor reclamou que ele via como ovelha sem pastor, e os pastores há que sair da família. Ofereça alguém da tua família, porque se ele for um sacerdote, ele não vai ser um drogado, um alcoólatra, um perdido. É melhor dar teu filho para Jesus do que dar teu filho para o diabo. Saia, Espírito imundo, e venha receber o povo de Deus, venha receber o povo de Deus. Manda teu amor, sintam o poder de Deus, sintam a força de Deus. Cantem, louvem, exaltem o nome do Senhor, peçam o novo agradecimento, arrependam-se das vossas glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória
a tua glória nesta terra. A tua volta, vem receber a tua igreja, Senhor. Vem receber a tua glória, vem receber essa novidade, vem trazer a bênção sobre nós. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Exaltado o nome do Senhor. Bravo sempre. Aleluia. Abençoa, Senhor Jesus. Se você estiver olhando, algo está acontecendo. Se você está pedindo, algo virá preencher. É momento de graças, é momento de perdão. Você não pode ser jogado aos verdugos. Você não pode ser jogado aos torturadores. Você precisa perdoar. Quem é que você precisa perdoar? Qual é a pessoa que você precisa perdoar? Não leve rancor para o reino celeste. Lá não entra, lá não vai quem não ama. É perdoando que se tem a vida eterna. Vem, Senhor. Ansioso nós esperamos. Vem, Jesus. Nós te esperamos, Senhor. Toca a sua volta, o grande dia em que tu virás, então subiremos. Aleluia. Contigo estarei. Assim é a tua mão para o Senhor. Receba a graça de Deus. Deus tem Deixa ele curar. Você pode fazer um gesto, Senhor Jesus.
diga: Jesus falou com a gente. Abrace forte. Jesus falou com a gente. Abraça a tua esposa, teu esposo. Abraça teu filho, tua filha. E diga: Jesus falou com a gente. Glória a Deus. Bonito. Louva. Always louvando, Deus reunido com teu povo, Alfa, Ômega, Cristo, ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tu virás, então subiremos, contigo estaremos para todo sempre. Aleluia. Alfa, Ômega, Cristo, Filho. Nós vamos ter o intervalo do almoço. Bom apetite. Que Deus te abençoe.